Bom dia, está no ar o programa Médico da Família. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho. Quem nunca tomou um remédio por conta própria após uma dor de cabeça ou uma febre? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que você imagina. A automedicação é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo também. Segundo pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnológica e Qualidade, mais de 76% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Essa prática comum entre os brasileiros está cercada de sérios riscos. Tomar remédios sem orientação médica traz problemas a longo prazo. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Ronaldo Abrão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. Ronaldo, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer: qual a diferença entre automedicação e autoprescrição? Para a população isso não tem muita importância. O que importa é a gente falar em automedicação ou consumir medicamentos sem uma orientação adequada. Mas a automedicação, ela vem trazendo, por alguns órgãos, pela Organização Mundial de Saúde, como uma saída para o sistema público, ou seja, a pessoa ela pode se automedicar tomando um analgésico para uma dorzinha de cabeça ou para uma cólica, problema simples que não necessitaria ir ao médico para ter um atendimento especializado por conta de um problema que já é conhecido pela pessoa. Mas sempre com medicamentos isentos de prescrição médica. Isso a gente chama de automedicação responsável. No entanto, existe o que a gente também chama de autoprescrição, que é a pessoa indicar para o vizinho, indicar para si mesmo medicamentos que necessariamente teriam que ter a prescrição do médico, ou seja, aqueles medicamentos com tarja vermelha ou com tarja preta. Isso é uma autoprescrição, uma prática absolutamente condenável. Mas esse caso que você falou, por exemplo, primeiro, na verdade é tentar compensar uma deficiência que existe no sistema de saúde, então, porque a pessoa acaba não procurando por não ter opção melhor do que... Ou às vezes não haveria tanta necessidade, ou seja, no ciclo menstrual, a mulher tem uma cólica, ela já sabe que medicamento que ela tem que tomar para passar especificamente aquela cólica. É um medicamento de uso passageiro, de venda livre e que o farmacêutico pode na farmácia orientar essa paciente. Ok. Todo remédio apresenta efeitos colaterais indesejáveis? De uma forma menor ou maior, até a água faz mal. Então, existe aquela máxima, né, de que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem com que ele foi usado. Então, um medicamento que faz bem, se ele for aplicado com uma dosagem muito elevada, ele pode causar até a morte em alguns casos. Então, sempre tem que ter muito cuidado. Sempre. O medicamento não é brincadeira. As pessoas não têm medo de medicamentos, elas usam indiscriminadamente. Compram em alguns lugares que vendem, às vezes, com medicamento de prescrição médica, elas compram, se automedicam, não tem nenhum controle e faz disso o Brasil um dos campeões mundiais de intoxicação por medicamento. Então os riscos são grandes. Todo medicamento tem a sua parcela de mal e de bem. Então sempre tem que, se possível, ter uma orientação para isso. Sempre, sempre. Okay. Do mais simples ao mais sério. Muitos remédios podem ser comprados sem receita médica. Quais os riscos que podem ser, por exemplo, se você fizer uso de diurético sem uma orientação adequada? Então, é o problema do brasileiro, né? O brasileiro ele se sente um médico quase por excelência e gosta de se automedicar e também gosta de indicar para outras pessoas. Hoje, a farmácia está cada vez mais especializada, o sistema público cada vez mais acessível. Então, no caso de uma doença, no caso de uma intercorrência mais séria, a pessoa não toma remédio sem procurar um médico, que isso vai acabar ou mascarando a doença que ela tem ou agravando um problema que já deveria ser começado com um tratamento correto. A grande maioria dos relaxantes musculares e anti-inflamatórios também são vendidos sem prescrição.
Por que pode ser perigoso tomar esse tipo de medicamento? Quando a gente fala em anti-inflamatório e relaxante muscular, são medicamentos, a maioria deles de venda livre, que não precisariam da prescrição do médico, da receita do médico. No entanto, são medicamentos que, às vezes associados, eles podem provocar sangramentos no estômago, sangramentos gástricos, eles podem provocar diversos tipos de intoxicações, até perda de fígado, perda do rim, principalmente quando você associa o paracetamol com diclofenaco, é uma associação muito ruim. Ou pessoas que tomam isso sem orientação e já têm um problema renal, pessoas que estão com dengue e tomam o paracetamol, que antigamente era indicado para dengue, e hoje a gente sabe que a dosagem do paracetamol é assim, para que a pessoa entenda, o medicamento ele é seguro quando a dosagem para fazer o efeito para a doença fica muito longe da dosagem de intoxicação. A gente chama isso de dosagem terapêutica e dosagem tóxica. No caso do diclofenaco, do paracetamol, desculpa, esse limite é muito próximo um do outro. Então, para a pessoa se intoxicar com esse medicamento comum, vendido livremente, é muito fácil. Além do risco, às vezes, de você se medicar e estar mascarando algum problema de saúde mais sério. Sempre. A automedicação, ela sempre corre esse risco de você mascarar ou agravar. São seguros os colírios e soros para lentes que essas pessoas usam com frequência? Se forem colírios com solução fisiológica, né, sem outro princípio ativo junto, o princípio ativo é aquela substância química que está no medicamento que faz o efeito. Por exemplo, você vai pingar no olho um colírio para tirar a irritação, que ele tem uma substância que vai contrair os vasos sanguíneos e tirar aquela vermelhidão. Isso aí não vai só no olho, vai para o nariz, se comunica, você engole isso e você pode causar até um aumento de pressão arterial e mesmo assim, ao longo dos tempos, você agravando um problema que você não tinha. E Ronaldo, os remédios para congestão nasal, quando você está gripado, resfriado, o nariz está entupido, e a pessoa vai lá e compra, ele apresenta algum risco, apresenta alguma contraindicação? Quando ele é usado para um episódio, se bem que o medicamento para congestão nasal, o nariz entupido, você pinga para dar aquele alívio quase que imediato, mas depois ele tem uma coisa chamada de efeito rebote. O efeito rebote é quando ele desentope o nariz e em seguida, não passar o efeito, ele entope mais ainda. E a pessoa acaba se viciando nessas gotinhas e agravando um problema e se torna crônico. Ótimo. Sem esquecer que existem algumas interações medicamentosas que um remédio parece tão simples como, né? Esse pode fazer com alguns tipos, por exemplo, de antidepressivos. Nossa conversa está muito boa, Ronaldo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos a falar sobre os perigos da automedicação. Não saia daí, porque esse assunto é muito importante.